Vale ficar de olho no Congresso Nacional nesta semana, isso porque propostas e projetos importantes devem avançar, como a isenção do imposto de renda. Apesar disso, o clima entre os parlamentares não está muito bom. Após embate sobre PEC da blindagem, PL da anistia, que a gente já repercutiu aqui no Jornal da Manhã. Por isso, nós convidamos o cientista político Márcio Coimbra para falarmos justamente sobre o que podemos esperar, então, do parlamento nesta semana, que deve ser intensa. Eu gostaria já de começar te perguntando sobre os principais pontos que a gente deve ficar, então, de olho nesse contexto ao longo da semana no Congresso Nacional. Muito bom dia. Bom dia, uma satisfação imensa estar aqui na Jovem Pan conversando com vocês e com toda a audiência do canal essa manhã. Na verdade, você está certo, vai ser uma semana intensa no Congresso Nacional. A gente tem uma agenda muito extensa que a gente vai estar acompanhando aqui em Brasília, e especialmente no que tange ao pacote de benesses do governo federal. O governo federal, ele começa com a isenção do imposto de renda e também vai ter, a partir daí, uma série de medidas que vão despejar bilhões nas mãos do governo federal, ajudando o presidente Lula a buscar a sua reeleição em 2026. Inclusive, esse é um ponto que chamou muita atenção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no momento que ele é especulado para ser o candidato a presidente da República contra Lula no ano que vem. Tarcísio já disse a interlocutores nos bastidores que um dos grandes problemas para ele, para se tornar candidato dos partidos de centro-direita no próximo ano, seria esse pacote de benesses que vai começar a ser aprovado essa semana no Congresso Nacional, com o apoio dos partidos de centro-direita. Então, ele disse que esses partidos, ao aprovar essas medidas, estariam fornecendo combustível para a candidatura de Lula em 2026 e que, diante desta realidade, não cabia a ele ser candidato, pois seria uma espécie de fogo amigo de todos os partidos da base que o apoiariam na eleição do ano que vem, financiando iniciativas do governo Lula esse ano. Além de tudo, a gente deve ver também a possibilidade de punição de alguns parlamentares que se movimentaram contra a casa naquela obstrução que aconteceu há cerca de um mês atrás, né, a favor da anistia. Então, existem 3 parlamentares que estão aí na berlinda e que podem acabar tendo uma suspensão temporária aí dos seus mandatos. Márcio, eu ia falar para você que pauta que o Congresso está priorizando nesse momento para que o PL da anistia, enfim, o projeto da anistia tenha perdido força, mas você respondeu isso agora para a gente. Com certeza, a votação do imposto de renda será o foco nos próximos dias. Isso pode ter ofuscado um pouco o brilho, digamos assim, do projeto? Paulo, é o seguinte, eu acho que a questão da anistia ampla, geral e restrita, da forma como foi idealizada, ela praticamente está enterrada, especialmente porque a gente viu que o senador Davi Alcolumbre, no comando do Senado, disse que não pautaria nada nesse sentido. Nós sabemos dos interesses do senador Davi Alcolumbre para a nomeação de cargos que são caros a ele na administração pública, e também a gente sabe o momento que o Amapá está tendo lá com a possibilidade de exploração de petróleo na margem equatorial, que é o projeto principal de Davi Alcolumbre. E para isso ele precisa estar do lado do governo para que ele ganhe dividendos políticos e para que ele tenha força política nas indicações e nos ganhos que vão surgir de acordo com essa aumento de receita brutal. E nós sabemos também que Davi Alcolumbre mira no governo do Amapá. E ele, sendo governador do Amapá, no momento que está acontecendo também a exploração de petróleo na margem equatorial, seria o Eldorado para o presidente do Senado. Então ele mira nisso e ele não pode se colocar contra o governo, neste momento, pela sua conjuntura política regional. Então, o projeto de anistia, ele acaba fazendo água
dentro das pretensões políticas de Davi Alcolumbre no Senado Federal. E na Câmara, nós vemos que já existe a possibilidade de um acordo com o Paulinho da Força para que o texto não seja de uma anistia ampla, geral e restrita, mas que seja um projeto de dosimetria, de diminuição das penas. Agora, vai depender de como isso tudo vai ser negociado na Câmara com o Senado. O Senado também, Davi Alcolumbre ele já cancelou uma reunião com Paulinho da Força na semana passada, o que causou um movimento aqui de muita insatisfação entre alguns parlamentares, e também precisa alinhar com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é um caminho muito tortuoso, ele precisa achar um entendimento comum que coloque STF, que coloque Câmara, que coloque Senado, e também sabendo que este projeto ele precisa ser assinado pelo presidente Lula. Ou seja, é um caminho longo, é um caminho que precisa de muita negociação e que simplesmente uma aprovação na Câmara não garante que ele vai chegar até o fim da maneira que se espera. Nós vamos incluir na nossa conversa também os nossos analistas, começando pelo Gesualdo Almeida. Márcio, bom dia. Márcio, essa semana então teremos a votação, enfim, ao que parece, dessa extensão da isenção do IR para quem ganha até R$5.000. Isso se arrasta desde fevereiro. Isso já não é um desgaste muito grande para o Congresso? E, além disso, não seria muito melhor para o Congresso ter abraçado essa pauta para acabar com aquele discurso de nós contra eles, de que o governo defende os pobres, ao passo que o Congresso pretende apenas defender os ricos e não lhes dar essa isenção? A prorrogação dessa votação não prejudica ainda mais a oposição? Gesualdo, obrigado pela pergunta. Exatamente, você vai no caminho certo. Se a oposição tivesse abraçado esse projeto desde o começo, isso teria sido muito melhor para a oposição, porque ela poderia, inclusive, com a relatoria e com as discussões, a oposição poderia ter assumido a paternidade desse processo. Mas da maneira que foi feito, na realidade, a paternidade desse processo está nas mãos do governo, e nós sabemos que as benesses que vão ser colhidas deste resultado são benesses que serão colhidas pelo governo Lula, e especialmente em um ano eleitoral. Então é uma situação muito difícil para a centro-direita, porque se ela acabar votando de acordo com a conveniência política, que é evitar dar esse presente a Lula, ela também fica muito mal vista diante da sociedade. Então, é uma sinuca de bico que a oposição vai estar enfrentando essa semana, e se a oposição conseguir ter uma liderança contundente, uma única só voz que consiga coordenar essa situação toda, talvez a situação não fique tão feia. Mas para todos os lados aonde a oposição olha hoje, exatamente como você falou, ela vê como uma perda. De um lado, se ela votar pela rejeição, e de outro lado, se ela votar com aprovação, porque ela vai estar dando combustível para Lula em 2026. Cristiano Vilela também participa da entrevista. Cristiano, sua pergunta. Márcio Coimbra, bom dia. Nós tivemos nessa semana uma declaração do senador Ciro Nogueira, justamente cobrando do setor da direita, do centro-direita, uma atuação mais racionalizada, um posicionamento mais racional diante de uma disputa eleitoral que se avizinha bastante difícil. Ainda mais nos últimos tempos nós tivemos esse fortalecimento do presidente Lula, retomando o seu crescimento nas pesquisas de opinião. Márcio, dá para a gente visualizar que, nesse sentido, a oposição ela perdeu um pouco o fio da meada, perdeu um pouco da sua estratégia a partir do momento que tivemos o revogaço, tivemos esse crescimento do presidente Lula agora em meados do ano, e com isso ela ainda precisa retomar um pouco mais o seu eixo para chegar em condições políticas de efetivamente disputar as eleições?
com um candidato forte, que naturalmente é o presidente da República? Bom dia, Vilela. É muito pertinente o seu comentário, exatamente. A oposição, falta a oposição nesse momento que a gente vê aqui em Brasília, é uma unidade e uma liderança. A gente sabe que com o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, não existe uma voz que una toda a centro-direita no país. Com a sua prisão domiciliar, a gente não vê uma liderança coesa que possa ser um eixo que direcione os caminhos da oposição. Então, nesse sentido, surgiu o nome de Tarcísio de Freitas como alguém que conseguiria unir esse conjunto de partidos, né, que envolve PSD, republicanos, PL, progressistas, ou seja, ele seria esse nome que agregaria tudo isso. Mas diante das dificuldades que estão tendo com Tarcísio de Freitas, especialmente em função do pacote de benesses que será passado, que vai dar 252 bilhões de reais para o governo surfar em 2026, ele sente que a campanha dele está prejudicada. Então, a tendência que acaba ressurgindo em Brasília é de uma pulverização. Essa pulverização seria com o nome de Ratinho como pré-candidato do PSD, com Caiado pela União Brasil e com outros nomes acabando surgindo no horizonte da sucessão presidencial. E essa pulverização, ela ajuda o presidente Lula, porque, afinal de contas, sem você ter uma liderança consolidada no campo oposicionista, essa pulverização acaba deixando o eleitor um pouco mais órfão de liderança. E não tendo uma liderança clara aonde ele possa depositar suas esperanças, ele acaba depositando as suas esperanças no governo, que é aquilo que ele conhece, é aonde ele tem recall. Nomes como Caiado e Ratinho Júnior ainda não possuem uma densidade nacional e precisam trabalhar muito nesse sentido. Acredito que a bênção de Jair Bolsonaro para algum desses candidatos, especialmente se fosse Tarcísio de Freitas, ajudaria muito a unificar a oposição. Mas nesse momento, o que nós vemos, infelizmente, na minha opinião, é essa pulverização. E essa pulverização vai acabar deixando a democracia muito mais fraca. Então é por isso que eu falo infelizmente, porque o debate ele será muito menor e será um debate muito mais esvaziado. A oposição precisa claramente de uma liderança que possa conduzi-la e que possa liderá-la para as eleições de 2026. Sem dúvida alguma. Nós conversamos com o Márcio Coimbra, ele que é cientista político, aqui no Jornal da Manhã, sobre essa movimentação, né, ao longo dessa semana aí no Congresso Nacional, que deve ser intensa. Muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço, uma ótima semana e um ótimo domingo para todos que acompanham a Jovem Pan.